significa esse MRU? Movimento retilíneo uniforme, certo? Movimento retilíneo uniforme. É quando o móvel percorre uma trajetória retilínea e apresenta velocidade escalar constante. É o cara pegar uma reta, certo? Pegar uma reta, bem reta mesmo, e fazer o percurso nessa reta com a mesma velocidade, uma velocidade constante. Então você teria nesse caso aí um movimento retilíneo uniforme, certo? A propósito, um movimento circular uniforme, já está dizendo, né? Um movimento circular, em vez de ser um movimento retilíneo, no caso seria um movimento circular, tá? Mas com uma velocidade constante. Não esqueça da característica do movimento uniforme, viu? A principal característica dele é que a velocidade é constante, é sempre a mesma. Olha aí a situação que a gente viu agora há pouco, né? O automóvel que está desenvolvendo um movimento uniforme porque a sua velocidade ela é constante, que no caso é de 100 km por hora. Exemplos de movimento uniforme. Primeiro, estação espacial orbitando a Terra. A estação espacial, né, ela orbita a Terra aí com uma velocidade aí muito alta, de 27.700 km por hora. É uma velocidade muito alta, né? Ela está girando aí ao redor da Terra com essa velocidade, certo? E essa velocidade aí que ela realiza, né, o movimento orbital sobre a Terra, ao redor da Terra, é uma velocidade constante, ou seja, uma velocidade que não muda. Ela é sempre 27.700 km por hora. É uma velocidade muito alta, certo? Então, a estação espacial ela realiza um movimento uniforme em torno da Terra, pois a velocidade é constante. Velocidade de um trem longe das estações. Olha só, a velocidade de um trem longe das estações é de 80 km por hora. Gente, eu coloquei esse exemplo aí, que é o seguinte, olha. É a mesma coisa do automóvel quando ele está chegando no quebra-mola. Quando o automóvel está chegando no quebra-mola, ele vai diminuindo a velocidade. Quando ele passa o quebra-mola, ele vai aumentando a velocidade. Então, nesse intervalo de tempo em que ele está diminuindo ou aumentando a velocidade, não tem movimento uniforme, porque a velocidade está sendo alterada. Ou ela está diminuindo, ou ela está aumentando, certo? Por isso que foi colocado aqui, ó, velocidade do trem longe das estações. Por quê? Porque longe da estação, teoricamente, o trem ele está com uma velocidade constante. Quando ele está se aproximando da estação, ele vai diminuindo a velocidade, aí já não tem mais movimento uniforme, já vai ser um movimento variado, certo? Aí ele chega na estação, ele para, certo? Velocidade zero. Quando o trem está saindo da estação, a velocidade começa a aumentar. 1 km por hora, 2 km por hora, 3 km por hora, e assim sucessivamente até ele atingir uma velocidade de 80 km por hora. Daí por diante, ele vai manter essa velocidade constante, até se aproximar novamente de uma estação, certo? Aí a velocidade vai começar a diminuir, certo? Enquanto o trem está viajando com a velocidade de 80 km por hora, nesse intervalo de tempo que está com essa velocidade constante, nós temos o movimento uniforme, certo? Outro exemplo aqui, ó, velocidade escalar, velocidade da escada rolante. Quando você vai aí em alguma loja, no shopping, normalmente nos shoppings tem muitas escadas rolantes. Aí é que eu destaco para vocês a velocidade dessa escada rolante, 1 metro por segundo. O que significa isso? Significa que a cada 1 segundo, a escada rolante percorre 1 metro.
certo? Se essa velocidade é constante, então eu posso dizer que em 2 segundos a distância percorrida foi 2 metros. Porque se eu tenho um movimento uniforme, o móvel, no caso aqui a escada, né, ela vai percorrer espaços iguais em intervalos de tempo iguais, certo? Se é 1 metro por segundo, então a cada segundo ela percorre 1 metro. Em 20 segundos ela percorreu 20 metros, certo? Vamos avançar. Como a velocidade escalar é constante, lembra que está destacado aqui, ó, isso aqui é a principal característica do movimento uniforme. Velocidade escalar constante. Como a velocidade escalar é constante, em qualquer instante ou intervalo de tempo no movimento uniforme, a velocidade escalar média é igual à instantânea. O que é que isso significa, gente? Olha, na nossa última aula eu falei para vocês sobre vários tipos de velocidade. Inclusive eu falei sobre a velocidade instantânea, que é aquela velocidade que é estabelecida quando o tempo tende a zero, né? Quando o tempo tende a zero. Então, em se tratando de um movimento uniforme, a velocidade escalar, ela vai coincidir, né? Ela vai ser igual, olha aqui, ó, a velocidade escalar vai ser igual à velocidade instantânea, que é a velocidade quando o tempo tende a ser zero, ou seja, uma velocidade naquele exato momento, naquele exato instante, que vai ser igual também à velocidade média e que vai ser igual a ΔS dividido por ΔT. Eu espero que vocês ainda lembrem o que significa ΔS e ΔT. O ΔS é o espaço percorrido, certo? É o espaço percorrido, ok? O espaço percorrido. E o ΔT corresponde ao tempo. É o tempo. Só lembrando que no Sistema Internacional de Unidades o espaço é calculado em metros e o tempo é expresso em segundos, tá? Não esqueçam disso, certo? E essa relação aqui, gente, olha, se tratando do movimento uniforme, quando você dividir o espaço pelo tempo, você vai encontrar um valor que vai ser constante, tá? Porque esse valor vai ser a velocidade. E no movimento uniforme, a velocidade ela deve ser constante. Função horária das posições. Olha, gente, dentro do movimento uniforme tem uma função parecida, igual às funções que vocês têm visto lá na matemática, nas equações do primeiro grau, segundo grau, certo? Mas aqui a gente vai ver uma função muito especial, que ela é trabalhada na física, principalmente, mas que a matemática nos ensina como trabalhar com essa função, certo? Então, aqui nós vamos, daqui para frente, colocar um pouco em prática o nosso conhecimento aí de funções lá da matemática, tá? Função horária das posições. O que significa função horária das posições? Significa o seguinte, gente, ó, nós vamos estabelecer uma função matemática que vai determinar a posição, né? O S vocês sabem o que significa posição. Nós vamos determinar a posição de um móvel